Então, muito boa noite. Hoje é a 30ª67. Olha que agora é que eu não sei. Eu mudei o número, mas não sei. É 67, não é? 67. 57. Não. 67. Ah, ainda não apareceu ninguém também. Estou aqui sozinho. Olá, Ana Lopes. Qual é o número que eu escrevi aí já agora? Vê lá. Ah, é 68. 68. 368, então. 7? 7 ou 8? 7. Pronto. Fátima Marques, Cindy Ferreira, Conceição Ribeiro, Ana Lopes. Boa noite a todos. Ai, que saudades que eu tinha dos meus meninos. José Almeida. José Almeida, qual foi o número que eu pus aí? Me esqueci de repente, mas acho que foi o 7. Olá, Terezinha. Cici Santos. Então, hoje é domingo, é o último dia do mês de outubro, mudou a hora, grande coisa, não estou nada satisfeito. 377, pronto, 377. Mudou a hora. Beijinho grande também, Cindy Silva Ferreira. Mudou a hora, não é nada bonito mudar a hora, porque faz de noite muito mais depressa. Parece a gente que já nem vive o dia. Não apanhamos tanta luminosidade, não é tão dia, não é? Se nos levantarmos tarde, claro, quem se levanta cedo vive muito, muito mais do que eu vivo, não é? Assim. Então, espero que estejam todos bem, que tivessem passado um bom fim de semana. Continua o vosso fim de semana, porque eu me esqueci completamente que amanhã é feriado. É o dia de Todos os Santos. Porquê que será que é o dia de Todos os Santos? Vocês já pensaram? Alguém sabe e sabe-me dizer porquê? Então, amanhã é o dia de Todos os Santos. Depois no dia de hoje é o dia dos defuntos. Dos defuntos, que são aqueles que já se findaram. Olá, Graziela Calado, Isabel Vieira, Isilda Luís. Boa noite. Luz, saúde e amor para todos. Beijinhos para os nossos amigos e para você. Os nossos amigos estão a dormir a sesta. Eu nunca vi como é que só dormem. Qualquer dia, quando a gente quiser falar com eles, só estão a dormir. Ai, meu Deus sagrado. Nossa Senhora da Fátima. E do livramento e das dores. Olá, Luís Fonseca. As coisas por aí estão melhores com o teu primo? Olá, Teresa Mota. Boa noite. Depois eu estava aqui a pensar. Olá, Fábio Cordeiro. Ana Carreira. Estava aqui a pensar porque é que era hoje dia de Todos os Santos. Fátima Marques. Aí é feriado aqui. Aí é feriado aqui só nos cantos que são católicos. Está bem. Amanhã é feriado aqui. É. Helena Reis. Aí é só nos cantões que são católicos. Então, mas há cantões católicos e que não são católicos. Então, em todos os cantões deve haver pessoas católicas, não? Helena Reis. Olá, boa noite. Estrofina Mar. Também ninguém respondeu. Porque é que amanhã... Porque é que o dia 1 de novembro... Rui de Carvalho, como estás? Um abraço, boa noite. Fabiano Gal, tudo bem? Maria Edith, estás boa? Beijinhos. Eu perguntei porque é que amanhã, dia de Todos os Santos, vem de uma tradição celta da Idade Média. Ai, que giro! Mas vem antes de Cristo ou depois de Cristo? Já agora? Os celtas foram antes de Cristo, é? Não sei. Também não sei se quer saber. Eu quero saber, mas não quero eu é procurar. Ai, continua igual. Tá bem. Pois, isso é que é mau. Já devia estar um bocadinho melhor. Vamos lá pôr o nome dela outra vez. Está bem, Luís?
Eu já tinha escrito, diz a Ana Lopes. Onde é que foram ver? Depois de Cristo. Ah, isso vem depois de Cristo. Eu bem me parecia. Então, e o dia dos defuntos, Fábio? Vem desde quando? Põe lá no telemóvel. Sim, nem todos os cantões são católicos, existem todas as religiões. Mas cada cantão tem o catolicismo e o protestante. Ah, já percebi. Santos. E nos protestantes não há dia de todos os santos, é isso? É dia dos homens e das mulheres, há santas também? Não, isso pensava eu, há santas. Então, e qual foi o primeiro santo que apareceu? Fábio. Ah, quem está com o outro telefone pode haver ou no computador. Qual foi o primeiro santo que apareceu? Que eu estou até curioso. Ana Carreira, boa noite. Não é feriado, não é feriado, Fátima Marques. Para ti não é feriado. Pronto, está bem. Para ti, no teu cantão. E qual foi o santo? Que foi o primeiro? O santo. O que foi o primeiro santo? Devia ter havido um primeiro santo. Só para ver. Não, foi. O Fábio tem razão, foi depois de Cristo. Ai, tem sido diagnosticado tantas. O São Paulo. Achas, Ana? São Paulo foi o primeiro santo. A sério? Isso é o apóstolo Paulo. Mas já havia o apóstolo Paulo. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia que o primeiro santo era o São Paulo. Não tinha, não. Olha, o de Portugal foi São Teotónio. Vocês não haviam, nem sabiam. Assis. Como as coisas são engraçadas dos santos. No entanto, o primeiro santo a ser canonizado oficialmente por um Papa, reparem, o Papa João XV foi São Ulrich de Augsburgo. Vejam lá. Olha as coisas que a gente aprende aqui com a história. Os primeiros santos da história, como as punições hediondas contra os primeiros cristãos deram a origem à mitologia dos santos da Santa Igreja. It's hard to be a saint in the city. É difícil ser um santo na cidade grande, cantava Bruce Spring em seu álbum de estreia, comentando o ambiente profano de Nova York dos anos 60, com seus cafetões apostadores e luxúria. Mas o que é que isso tem a ver com o primeiro santo? Olha, mas tem, vês? Só estou aqui a ver quem é que foi o primeiro santo, porque eu tinha pensado isso.
O avanço rápido é acreditado a Paulo de Tarso, futuro São Paulo. Paulo de Tarso, não se esqueça. (311 depois de Cristo). Santo Antão e Paulo de Tarso foram os primeiros santos que se tornou o Paulo. Olha que isto é comprido como o diacho. Mas é interessante ler-se. Eu nunca tinha lido. Agora estou a ler assim nas verticais as lendas e a vida dos santos. Portanto, Paulo de Tarso é que se tornou santo devido à sua conversão, porque teve uma epífose. Então ele se transformou no santo. Mas o primeiro santo a ser canonizado por um Papa foi diferente. Foi aquele que eu disse no princípio. Então, a Igreja consagrou, os católicos consagraram o dia 1 de novembro a todos os santos. Paulo de Tarso, que tornou-se depois o São Paulo. Mas eu admiro ele ter se tornado o apóstolo Paulo, porque isto já foi na... Sim, podia ser. Está bem. Antes, Paulo de Tarso foi o primeiro santo. E depois foi o primeiro santo a ser canonizado por um Papa. Foi, então, o outro santo. Não foi coisa. Mas é engraçado a vida dos santos e das santas. Porquê que uma pessoa se é tornada santa? É simples. A Igreja pode realmente fazer com que os seus seguidores sejam tornados santos, desde que haja, primeiro são beatificados, desde que haja um milagre depois da morte deles. Um dos santos que mais depressa foi canonizado pela Igreja Católica, até por, não é só pela Igreja Católica, mas pelo povo, foi Santo António. Santo António foi canonizado em menos de um ano, devido às suas atividades. Santo António, além de um grande pregador, também era um grande curador, e, por exemplo, ainda em vida curou o seu pai, fez assim uma série de milagres. Santo António fez uma série de milagres. É da Igreja o santo que mais depressa foi canonizado, quer pelo povo, quer pelo papado. Portanto, Santo António foi canonizado ao fim de 9 meses. Passava 9 meses da sua morte, devido aos seus feitos heroicos, como, por exemplo, a pregação, o espalhar a palavra, mas, sobretudo, os pequenos milagres que Santo António fazia enquanto vida, enquanto foi vivo. Ele fazia pequenos milagres, milagres maravilhosos. Então, ele foi rapidamente, depois da sua morte, tal era a energia que ele emanava, que foi canonizado muito rapidamente. Foi dos santos mais rápidos a ser canonizado e reconhecido pelo povo. Ele foi canonizado primeiro pelo povo e depois pelo papado. Mas
a veracidade de todos os seus atos era tão real, ainda ele era vivo, que, uma vez que ele seguiu os franciscanos, ele seguia Francisco de Assis, ele tornou-se logo assim, após a sua morte, pouco tempo após a sua morte, penso que foi 9 meses, tornou-se num santo. Portanto, quer as pessoas, quer o povo daquela época, quer o papado, o transformou num santo. Santo António era de origem portuguesa e o seu estudou na Universidade de Coimbra, que eu até fico assustado quando digo estas coisas, estudou na Universidade de Coimbra, lá no mosteiro perto, e depois é que seguiu então em busca, passou aqui por Leiria, é engraçado, e então depois foi para a Itália, mas antes disso ainda fez umas peregrinações, depois foi para a Itália para seguir São Francisco de Assis, que encontraram-se os dois ainda em vida, e ele seguiu São Francisco de Assis. Embora São Francisco de Assis tenha desencarnado primeiro que Santo António, a verdade é que quando António estava no leito de sua morte, diz-se que São Francisco de Assis veio então buscá-lo, assim como Maria, quando estava no leito da morte, diz-se que Jesus a veio buscar. Portanto, a história da Igreja é muito engraçada para quem a conhece profundamente, mas há muitas pessoas da Igreja que não conhecem a história, a não ser os padres, que têm que conhecer, e todo o clero. Mas as próprias pessoas muitas vezes não conhecem os meandros positivos e negativos da própria Igreja. Mas é engraçado que há determinadas pessoas que, pelas suas formas, e então o Santo António de Lisboa é o mesmo que Santo António de Pádua, não te preocupes, ó Fátima Marques, ele serve para todos. Então, pelo merecimento das suas obras, ou seja, pela atividade que eles tiveram em relação a serem grandes defensores do cristianismo e a serem os grandes pregadores do cristianismo, mas sobretudo às suas virtudes, àquilo que eles fizeram enquanto vivos, e vivos foram. E um dos únicos santos realmente que a Igreja proclamou, e mais tarde foi proclamado São Francisco de Assis, mas assim, um dos grandes santos que foi proclamado, quase ainda em vida, não foi em vida porque tinha que morrer, mas após a sua morte, muito pouco tempo após a sua morte, penso que foram 9 meses, se não me engano, ele foi declarado santo. Mas enquanto vivo, já era declarado santo pelo povo por causa dos seus feitos. E muitas vezes as pessoas são consideradas santas, embora a Igreja Católica só considera os santos e só faça santos só às vezes assim, lá por obra e graça do Divino Espírito Santo é que se lembra que os outros também foram santos, não é? Mas a Igreja Católica geralmente só canoniza pessoas que foram católicas e em todas as religiões, e mesmo sem serem religiões, existem pessoas que têm uma santidade enorme, têm uma bondade, são pessoas bondosas, são pessoas compreensivas, também têm o dom da cura, têm o dom de realmente do reequilíbrio, que é muito grande, têm uma grande humildade, são pessoas normais como todas, mas às vezes essas pessoas só são realmente canonizadas em casos muito especiais, porque se não forem católicas, logo não serão canonizadas pelo Santo Padre. Portanto, o Dia de Todos os Santos nasce, como o Fábio disse, e depois prolonga-se na história, do cristianismo. Um dos primeiros santos, lá está, foi neste caso São Paulo. Eu não o considero um grande santo e com grandes feitos, porque ele matou muita gente na guerra, mesmo na guerra contra os muçulmanos, a guerra dos muçulmanos e os católicos, e contra outras do Império Romano que faziam as guerras, e contra outros países, portanto, na conquista e por acaso, o primeiro santo foi uma pessoa que era maligna, má mesmo,
mas como era católico e foi morto pelo inimigo, como se costuma dizer, então logo ali todos aqueles que eram católicos o consideraram o primeiro santo da Igreja Católica. Então é aí que nasce o primeiro santo de uma guerra entre os católicos e os muçulmanos, onde os católicos impunham toda a sua, o cristianismo impunha toda a sua pujança, e do resultado dessa guerra um dos católicos foi morto, um dos chefes dos católicos, que foi morto e foi logo elevado naquele momento em que foi morto pelas cidades e pelos povos que se defendiam dos ataques deles, foi logo considerado o primeiro santo da Igreja Católica. E depois vem São Paulo, Paulo Tárcio, que era uma pessoa que não acreditava na Igreja Católica, e um dia teve uma visão muito grande pelo caminho, em que alguém lhe disse: Paulo, porque persegues o meu povo, não é? E Paulo ficou admirado, não era? Era como se fosse a voz de Jesus ou a voz de Deus que lhe aparecia e dizia: porque persegues o meu povo? Porque ele perseguia muito os católicos. Ele então converteu-se, e Paulo passou então nessa conversão, não é? Converteu-se e passou a ser católico e começou a pregar o catolicismo e tornou-se um bom cristão, e é ele que é então considerado um dos segundos santos, vamos lá, com maior, por causa de ele ter começado uma vida muito destrutiva, de matar muitas pessoas e essas coisas assim, nessas guerras das crenças, e dos valores da época, claro, os valores negativos. Mas então depois houve uma transformação, e foi essa transformação, e depois foi porque ele teve um triste fim, é que ele foi então considerado um santo e canonizado então pela própria Igreja mais tarde. O dia de Todos os Santos, em novembro, dá origem ao dia seguinte a ser o Dia dos Defuntos. O Dia dos Defuntos vem em caminho, também era algo que já se praticava em muitos lugares, na época antiga. Então o Dia dos Defuntos é quando se recorda todos os defuntos, todas as pessoas que faleceram na Terra, e é quando as pessoas, agora nesta época, na outra não, era quando as pessoas faziam festivais então para louvar e para que esses santos, para que esses defuntos, que não eram santos, eram apenas os defuntos, tirassem-se do sofrimento, julgando as pessoas que elas estavam todas em sofrimento, porque vocês sabem que houve uma altura em que os católicos eram muito enormes, era um número muito enorme no mundo. Então o que aconteceu foi, nessa altura, não é? As pessoas tinham uma crença muito grande no inferno e no purgatório, e portanto, então os santos defuntos, fez aquele dia dos santos defuntos para fazer essas orações, esses festivais, na altura eram festivais autênticos, religiosos, para que eles, se algum deles se encontrasse no inferno ou no purgatório, pudesse fazer a sua subida ao céu, e também para louvar todos aqueles que já tinham, de algum modo, deixado a planeta Terra, os defuntos. Então havia o louvar, e marcou-se ao longo das épocas, não é? O dia de Todos os Santos seria o dia 1 de novembro, e que o dia dos defuntos seria o 2 de novembro. E portanto é aí que nasce esta história dos santos. Vem pela mão da Igreja Católica em parte, e o dia dos defuntos também vem pela mão da Igreja Católica, mas também tem a ver com outras culturas, com outros meios, como por exemplo, estou-me a lembrar da Páscoa. A Páscoa torna-se realmente a Páscoa de Jesus ressuscitado, vem por meio da Igreja Católica, mas ninguém se pode esquecer que Jesus ia festejar a Páscoa a Jerusalém. Jesus ia festejar a Páscoa a Jerusalém. E é aí, quando ele vai festejar a Páscoa a Jerusalém, que Jesus é condenado e crucificado. Então, pois as pessoas
puseram essa Páscoa, como foi o momento, ela existia antes de Jesus, tanto que Jesus ia festejar a Páscoa, e a partir desse momento a Páscoa fica ligada a Jesus, mas ela existia muito antes de Jesus, já existia a Páscoa. São essas coisas às vezes interessantes, pequenas coisas, até para nós podemos para nós termos conhecimento do aproveitamento que é feito das coisas, dos atos em si, quando os atos são valorosos e quando os atos são muito extensivos, muito populares. Quando esses atos são assim, as pessoas depois vão aproveitando esses atos e vão transferindo-os. Mas muitas vezes sem explicar, é preciso ser-se um historiador ou é preciso interessar-se por história para estudar esses factos históricos que aconteceram na nossa humanidade e entre nós, não é? Então, a Igreja Católica vai aproveitando muitas coisas que não tinham a ver com o catolicismo e abraça-as depois, mais tarde, como tendo a ver com o catolicismo, ou seja, com o cristianismo de Jesus, não é? Jesus queria a sua própria igreja, porque os judeus não gostavam dele, Jesus era judeu, então não gostavam, os judeus não gostavam dele, não gostavam da maneira como ele fazia, não gostavam dos milagres que ele fazia, não gostavam dele. Ele não ia contra as sagradas escrituras dos judeus, mas sabia interpretá-las muito bem, e a vida de Jesus na Terra foi muito pautada por muitos conhecimentos, por os mais diversos conhecimentos. Antes de Jesus nascer e aparecer, as pessoas tinham uma ideia de Deus muito grande, muito negativa, e nota-se isso nos reis antigos, não é? Deus era um malvado, era um ser malvado que castigava, que condenava ao fogo do inferno, mas isso era tudo fabricado pelos próprios homens, tanto que no tempo do rei David, no tempo do rei David, há uma pequena transformação. O rei David então transfere os deuses para um Deus só, que era o Deus Sol, portanto já punha um Deus enorme, não é? É o Deus Sol. Então daí ele faz todas aquelas, e não só o Deus Sol, depois mais tarde o Deus verdadeiro. Então aí ele faz as coisas que faz do Antigo Testamento, os salmos, ele faz canções, ele toca, e tem aquele símbolo que foi usurpado pelos judeus, uma vez que naquele tempo do rei David não havia o cristianismo, havia o judaísmo, e portanto os judeus usurpam o símbolo do próprio rei que existiu e que fez grandes lutas, mas também teve uma grande postura de amor fraternal perante o seu povo, perante a nação que regia, perante as guerras que fazia. Então ele sim tinha aquele símbolo, ele tem aquele símbolo, e foi usurpado mais tarde, não é? Mesmo à época, um pouco mais tarde, pelos judeus. E então os judeus aproveitaram-se daquele símbolo, que era um símbolo que ele usava no seu escudo de guerra. Um símbolo que ele desenhou e que ele, portanto, faz conta que fazia parte das suas batalhas, e portanto onde ele tinha uma adoração ao Deus, então ao Deus que não era bem dos judeus, mas era um Deus diferente, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de caridade. Esse foi realmente o papel do rei David. E mais tarde, quando vem Jesus Cristo, também faz essa transformação que o rei David faz, tanto que quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, aqueles mandamentos todos, não matarás, não cobiçarás a mulher alheia, aqueles mandamentos todos, os 10 mandamentos, Jesus transforma simplesmente em 2 mandamentos. Ele transforma porque ele diz: Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é caridade, Deus é realmente algo muito maior do que aquilo que os homens creem. Deus é realmente o esplendor do amor.
Então ele diz, e ele acaba com os 10 mandamentos, evidentemente, e transforma-os em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí estão mais do que os 10 mandamentos envolvidos, quem assim fizer, cumpre mais do que os 10 mandamentos e cumpre mais, descobre outros mandamentos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas não se ama. Portanto, Deus é a energia suprema, não é? E por isso é amá-la sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, aí estão integrados. Jesus faz isso, não é? Faz essa mudança radical do Deus vingador, do Deus que condena tudo ao inferno, do Deus que condena tudo ao purgatório, do Deus maldoso para o Deus de amor. O Deus de amor aparece com Jesus. Jesus, então, diz que o Pai é amor, Jesus prega o amor, Jesus é mal visto entre os seus consórcios, entre os judeus, e é quase expulso, e ele foi condenado à morte graças aos judeus, por inveja, por ciúme, por maledicência, porque não aceitavam que poderia haver um profeta realmente dos pobres, um profeta nascido dos pobres. Eles, os judeus estavam habituados que tudo viesse dos ricos, dos homens de poder, e os judeus ainda hoje são assim, não mudaram muito. Portanto, esta Catupa, uma das religiões mais antigas que existe é o budismo. Jesus foi beber às fontes do budismo também, e então acontece que as pessoas vão, ao longo dos séculos, vão alterando as coisas. Muitas vezes essa alteração é positiva, outras vezes é um pouco negativa, e aí vamos cair ao ridículo que a coisinha mandou aqui, e agora eu não sei puxá-la até onde ela mandou. Que eu gostava de falar um bocadinho disso, mas olha que eu já não sei onde ela está. Ela fugiu, mas ela mandou quando eu estava a falar. Está aqui. A Fátima Marques diz, e é verdade, isso é bom saber, porque as pessoas que nem sabem explicar essas coisas, e por isso é que existem muitos conflitos religiosos. E eu queria falar aqui nos conflitos religiosos. Os conflitos religiosos existem porque há homens, infelizmente todos nós temos isso, temos aquela forma de gostarmos de ter poder, dinheiro e poder. O dinheiro traz poder, o poder traz dinheiro, quer queiramos, quer não. Porquê é que os conflitos existem em várias religiões? Muito simplesmente, nós, se formos ver, as religiões vêm de duas vertentes. Vêm do judaísmo e vêm do catolicismo. Então o que é que acontece? Acontece que pessoas que abraçaram o cristianismo como sua religião e as continuaram a abraçar, porque os judeus ainda estão à espera do seu profeta, e eles continuaram a seguir os judeus, entre o cristianismo e os judeus, não é? E depois temos o budismo, que também do budismo há várias religiões que se dizia, que nascem daí. Porquê é que nasceram estas religiões todas? Umas delas são seitas, nem são religiões. Nascem por causa da cobiça do homem, do orgulho do homem e da fome de poder do homem. E os conflitos religiosos hoje em dia existem porque a religião quer sobrepor, por exemplo, à política, ao poderio económico, e todas as religiões são um pouco assim, e portanto todas elas pregam uma espécie de amor. Eu costumo dizer que todas elas são válidas desde que pratiquem e confessem o amor fraternal. Todas elas assim passam a ser verdadeiras e válidas, mesmo que sejam uma seita, mas elas realmente, elas dizem-no, mas não o fazem. Então, nascem muitas seitas, e agora principalmente nos séculos anteriores, nestes últimos séculos, e no século XXI, nascem muitas seitas porque vêm de pessoas que queriam ter um papel importante em alguma igreja e não tiveram. Por exemplo, a religião inglesa
não é? Surgiu porque o rei queria casar e o Papa não lhe deu o divórcio de uma das mulheres dele, ele teve 8, não lhe deu o divórcio, então o que é que ele faz? Ele então tira o poderio ao Papa e diz não quer nada com o Papa, continua a seguir a religião como estava, mas que a Igreja, pois, porque ele queria se divorciar e casar para ficar bonito, e depois divorciar e casar, assim como fez, então ele criou o protestantismo, que não é portanto, tem uma própria a religião inglesa. Então, quem é a figura máxima da religião inglesa? É o rei, ou a rainha, neste caso a rainha Isabel, é o expoente máximo da religião inglesa. Então, o protestantismo nasce com Lutero. Ele não concorda com muitas coisas da igreja, diz assim, então ele sai. E muitas das seitas vêm também, tanto que houve uma altura que houve 2 papas, um em Roma e outro em Paris. Então, houve uma altura que, então, as pessoas, para não criarem só as igrejas, como não tinham o poderio nas próprias igrejas e não conseguiam, então as pessoas começaram a praticar as seitas. E, por exemplo, o Jeová, o Reino de Deus e outras igrejas que são evangélicas são criadas principalmente na América, no Brasil e também um pouco na América do Sul. Existe muito o evangelismo. Então essas igrejas evangelistas são criadas por pessoas que não concordam com os princípios. E é aí não concordam com os princípios e formam os seus próprios princípios baseados na Bíblia à sua maneira, e é aí que existem muitos conflitos religiosos, e é aí que as pessoas são muito maltratadas pela religião, e é aí que a descrença começa a avançar, depois de tantos atos negativos e de tantas coisas negativas aparecerem na própria humanidade. Então, isto quer dizer que Deus é uno, Deus é amor, Deus é a palavra, Deus é aquilo que tu quiseres que Ele seja, lembrando-te de tu que és filho de Deus, e não podes esquecer, mas, e que a criação demoníaca é feita pelo próprio homem, pelas suas invirtudes, não é assim que se diz, mas fica a ser hoje assim, pela sua falta de virtude, pela sua falta de honestidade, pela sua falta de seriedade. Então cria-se o inferno para meter medo às pessoas, cria-se o purgatório e cria-se o céu. Então toda a gente quer ir para o céu, sentar-se ao lado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, que há de vir um dia em sua glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então isto tudo não passa. Eu não sei se é uma metáfora ou uma figura de estilo, mas aí vocês podiam me esclarecer neste momento, porque agora não sei, não me lembro, não me vem à ideia, por isso estou a falar assim. Então, o que é que acontece? Acontece que as pessoas criaram os seus próprios medos, e aí o conflito é religioso. Criaram os seus próprios medos, atrasaram a sua evolução. Eu lembro-me, por exemplo, na Idade Média, a idade da escuridão, ninguém podia aprender a ler, ninguém podia coisa, porque havia os eruditos, e só eles é que eram senhores da verdade, e para se controlar o povo, o cristianismo, a Igreja Católica foi muito má nesse aspecto, para os povos, para a evolução dos povos, foi muito castrador, muito mesmo, muito castrador, e é pena as pessoas, às vezes, defenderem coisas que não as estudaram, e muito menos as vivenciaram, mas nós temos que ir à história muitas vezes buscar coisas e perceber como é o andamento desta vida e como é o andamento destas coisas, porque ainda hoje se vive muitas mitologias, ainda hoje se é castrado, ainda hoje se vive com muita dificuldade em as pessoas viverem a sua própria liberdade em responsabilidade, porque as pessoas têm que viver sempre em liberdade, mas com responsabilidade. E as pessoas ainda hoje vivem muito com falta de liberdade, mas com falta de responsabilidade. Porque se as pessoas, todos nós, não é? Porque se as pessoas
tivessem uma maior responsabilidade e uma maior liberdade, elas perceberiam então o que tinham de fazer mais assertivo para a humanidade e para elas próprias. Então não havia estes conflitos religiosos e estas discussões que nunca mais acabam sobre Deus, o diabo, sobre a paranormalidade, quando nós já temos factos que a vida continua, por exemplo. Também não estou a dizer que o espiritismo é o mais certo, porque, por exemplo, o racionalismo cristão nasce do espiritismo, porque não concordando com a ideia espírita de Allan Kardec, então forma-se o racionalismo cristão, assim como se formam outras doutrinas filosóficas em que acreditam na reencarnação. Mas se nós olharmos então para a primeira religião que existiu, que foi o budismo, já nessa altura eles sabiam da reencarnação. Tanto que foi sempre procurado, e era entre os budistas, sempre que morre o chefe, é sempre procurado uma criança e muitas vezes ele tem que reconhecer algumas coisas do anterior, não é, chefe, para ele próprio ser o chefe, então, do budismo. Então a Fátima diz aqui o pior nessas igrejas ganharem imenso dinheiro e iludem as pessoas e tantas mentiras e as pessoas ficam hipnotizadas porque estão fragilizadas e creem no que dizem. Não deixa de ter razão, é a mais pura da verdade, foi por isso que essas igrejas não são bem igrejas, são seitas, e elas não cumprem o fundamental que é a fraternidade, a caridade, o amor, a aceitação, a compreensão da própria sociedade. Mas porquê é que as pessoas se sentem muito frágeis? Porque as pessoas trabalham muito e ganham pouco. Porque as pessoas educam os seus filhos e às vezes os seus filhos viram-se contra eles. Porque as pessoas comportam-se perante a sociedade com valores que não são justos, que são valores negativos. Então elas aí se fragilizam. Está bem que existem entre nós pessoas muito más, que nascem más. Nós nascemos bons ou maus, ou mais ou menos. E depois temos o dever, a obrigação, a responsabilidade e a liberdade de nos tornarmos melhor. Mas há muitas pessoas que não se querem tornar melhor, porque estão bem assim e porque gostam, aprazem-se no mal dos outros. Vocês já viram, por exemplo, vizinhos vossos, pessoas que vocês conviveram, quando acontece um mal a alguém, as pessoas dizem logo, é bem feito, tem mesmo que merece, é bem feito. Mal sabem que depois amanhã ou outro dia são eles que vão passar por coisas bem piores, não é? Por isso, as palavras são gradas e o pecado da língua é o pecado mais bem pago. Portanto, isto para nos dizer que nós poderíamos estar todos um pouco melhor se nós optássemos, não deixássemos os valores que nos foram transmitidos ao longo dos séculos e as crenças, mas os aprimorássemos. Então utilizássemos a grande responsabilidade que é nossa e a grande liberdade que é nossa. Evidentemente que muitas vezes os políticos, quando lhes convém, utilizam na política a religião para subirem na popularidade do povo, e aí está a fragilidade do povo e a falta de identidade equilibrada do próprio povo, porque depois vão atrás, usam a religião, quando não lhes apetece, que é o caso dos comunistas, que não lhes apetece, apetece mais, e eles nunca usam a religião. Já dizia Mao Tse-tung, a religião é o ópio do povo. Mas outros comunistas de outras escolas, não é assim dizendo, porque dividiram o comunismo de Karl Marx em vários comunismos, conforme os apeteceres e as aptidões de alguns países que quiseram implantar o comunismo, que ainda hoje existe, que é o caso da Rússia, que tem um comunismo, e é o caso da China, que tem outro comunismo. Então, as pessoas até aí, nessa doutrina filosófica política, que é o comunismo, elas não seguiram as ideias de Karl Marx, não adaptaram conforme as suas conveniências, e é assim que as pessoas fizeram também na religião. E, portanto, há muitas políticas e há muitos políticos que abraçam as religiões, mas
e que defendem as religiões conforme o seu credo, mas com o objetivo de terem uma maior popularidade, terem um maior poder económico e um poder político maior. E é engraçado que nós, como homens e mulheres que somos, e dotados de uma capacidade de inteligência e de raciocínio e de espírito crítico, muitas vezes ainda entramos em discussões que são verdadeiramente desnecessárias, uma vez que a história nos mostra muitos factos e nós, através da história, vamos realmente dos historiadores de renome, principalmente dos sérios, porque existem histórias contadas dos nossos reis e rainhas que são verdadeiras mentiras e contos de fadas. A verdade, por exemplo, nós se quisermos ir à Torre do Tombo, acho que não é qualquer pessoa que lá pode ir, mas uma pessoa que seja estudiosa em história, por exemplo, e outras ciências sociais, pode ir à Torre do Tombo e fica assombrado com o que lá está escrito. O mesmo acontece se nós pudéssemos visitar a grande biblioteca do Vaticano. Ficávamos assombrados com o que estava escrito. Ficávamos assombrados porque ficávamos admirados como é que vivemos tanto tempo em mentiras, em coisas que não são reais. Portanto, muitas vezes eu acho que todos nós temos que ir à história como ciência social e a todas as ciências sociais e ir buscar um pouco da verdade ao longo dos séculos que foi proporcionada e que foi escondida a muitos e percebermos exatamente porque é que aquele homem que foi Jesus, porque é que aquele homem que foi São Francisco de Assis, porque é que aquele homem que foi Santo António, porque é que o outro que foi um grande escritor, são pessoas intemporais. Porque é que elas serão pessoas intemporais? Porque é que as suas palavras serão intemporais? E nós vimos que existem mais pessoas intemporais no positivo do que no negativo. Portanto, pessoas não ficam intemporais e as suas obras, os seus legados, pelo negativo, mas sim pelo positivo. Podem ficar temporariamente pelo negativo, mas logo têm de passar ao positivo e afasta-se o negativo. Portanto, isto cabe a cada um de nós, faz parte do conhecer-te a ti próprio e faz parte da tua liberdade ou da minha liberdade e da tua responsabilidade ou da minha responsabilidade. E ao conseguirmos estes contextos todos, nós ficamos muito perto daquela verdade, porque a única que existe é a verdade relativa, mas que é verdade, porque é-nos contado por factos reais. É o mesmo que estar a ver uma história de um filme, nós estamos na televisão e vivemos aquele romance, diz assim, mas aquele romance foi criado. E estamos a ver um filme baseado em factos verídicos, onde aprendeis mais é no filme sempre, numa peça de teatro, numa poesia, baseado em factos verídicos, factos que aconteceram na realidade, em algum país, em alguma cultura e em algum povo. Portanto, nós acho que temos muito trabalho ainda pela frente para conseguirmos discernir a nossa própria espiritualidade e para conseguirmos discernir a nossa própria humanidade. Temos muito que fazer. E, como vê, o dia de Todos os Santos e o dia dos Finados deu origem a esta reflexão de hoje. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês, porque eu tenho a certeza, e não fui profundo, fui ligeiro naquilo que disse, não tive qualquer tipo de profundidade, porque se tivesse, não era neste tempo, ainda teria que conversar um pouco mais com vocês, mas acho que chega, dá para vocês irem agora consultar a história dos historiadores mais sérios, porque vocês sabem que há cientistas e há pessoas que não são tão sérias assim porque conseguem vender-se, e todos os que se conseguem vender fazem as coisas por dinheiro, não são tão sérios assim. Então, são pessoas que não acreditam realmente nos valores que eles próprios defendem. É preciso ter cuidado e atenção e vamos seguindo em frente, está bem? Espero ter sido esclarecedor esta minha reflexão e ficar aqui, por aqui, está bem? Vamos passar a oração.
E um dia vamos falar, Fátima Marques, vamos falar pessoalmente sobre estes assuntos e outros, está bem? Não, vamos lá à oração, está bem? Como a energia que paira no ar é sempre uma semana antes, uma semana depois destes acontecimentos que se vão dando na Terra, por todos os lugares, mesmo por aqueles que não são crentes e que são descrentes, mas por uma questão de respeito, paira no ar sempre, nestas semanas, uma energia às vezes dolorosa, uma energia que não é muito favorável a nós iniciarmos os nossos projetos, nem a nós conseguirmos o nosso equilíbrio. Uma energia instável, porque vem à memória de muitos homens, mulheres e até de algumas crianças, os momentos exatos em que seus familiares partiram de alguma forma, e às vezes formas bastante delicadas e tristes, da perca, das pessoas perderem os seus próprios familiares, vem à memória e as memórias são diferentes dos outros dias, começam a ser memórias mais pesadas e energias muito mais pesadas, e quem for mais sensível até nestes períodos de tempo tem um sofrimento acrescentado, mesmo aqueles que não são tão sensíveis assim, também têm um sofrimento acrescentado, provocado por essas memórias, por esses momentos que na realidade todos nós vivenciamos quando perdemos alguém que amamos, quando já perdemos, não é? Alguém que nós amávamos. Nestes dias vem-nos sempre à lembrança esses alguém e os sofrimentos e as memórias de vidas, e o próprio planeta então tem uma energia muito específica e muito própria deste tempo, até naqueles que estão mais longe da grande civilização há uma mudança de energia, e é nesta mudança de energia que nós enviamos para o espaço, como sempre, as nossas petições e a nossa oração, assim com uma grande fé e uma grande força, para que algumas memórias se apaziguam e para que alguns sofrimentos sejam colmatados com o amor universal. E para que as energias que vão passando ao longo dos anos, formadas pelos que ficaram, possam ser suaves, tranquilas e de esperança, e não uma energia de dor, às vezes que desperta em nós a raiva e o rancor, e que nos faz ser muitas vezes, ou seja, faz-nos cair a nossa máscara, porque aquilo que julgávamos que amávamos se desvanece neste período de tempo e nós acabamos por despertar feridas antigas e por nos desentendermos uns com os outros. E é por isso que hoje nossa oração é dirigida ao mais alto esplendor do amor, para que com sua energia suavize todas estas dores de famílias e de seres que passaram por esta terra e que deixaram muitas vezes saudade, mágoa, tristeza, e que muitas delas também deixaram o amor. Então, para que tudo fique suavizado neste dia, nesta hora e neste instante, nós invocamos a energia forte e duradoura de todo o amor mais puro, todo o amor, onde a compaixão possa ser despertada em cada um de nós, a humildade, a razão com o coração e a nossa própria energia de valores positivos que nós possuímos e que muitas vezes está adormecida. Neste momento precisamos todos, porque muitos de nós nestes períodos nos sentimos mais cansados, mais absorvidos, mais materializados, mais sofridos, e precisamos de ser acalmado, que o bálsamo da energia maior nos toque a cada um de nós e que cada um de nós
sinta de algum modo aprimorado na sua própria descoberta e no seu próprio entendimento, juntamente com os nossos anjos da guarda, com os nossos arcanjos, possamos ter mais uma ligeira comunicação e um ligeiro entendimento para podermos fervilhar em amor e não fervilhar na dor. Que todos, sem exceção, possam ser levados a campos magnéticos e campos espirituais, segundo a sua própria evolução espiritual e segundo o seu próprio conhecimento espiritual. Possam ser levados a esses campos e aí conversarem uns com os outros, se entenderem, e aí, de alguma forma, se renovarem e renascerem, sem ser necessário deixar os seus corpos e entrar outra vez no mundo, mas no próprio mundo, renascerem com os corpos que já possuem e com a vida que já possuem. Que todos eles possam ser orientados, todos nós, porque todos nós, de alguma forma, há ali um pedaço que precisamos, há ali outro pedaço que precisamos, todos nós possamos ser orientados nesses campos magnéticos, nesses campos espirituais, e que possamos estar um pouco mais acompanhados pela nossa própria espiritualidade consciente e possamos estar mais abraçados com os nossos guardiões, os nossos anjos e os nossos arcanjos e toda a espiritualidade a nos envolver para que nós possamos cada vez e mais rapidamente nos reequilibrarmos, nos reencontrarmos e nos renovarmos em todos os sentidos da nossa vida. Que a energia da abundância e do trabalho sejam constantes em nossa vida, mas que a energia da compaixão e da compreensão façam parte do nosso despertar para que nós possamos ficar mais libertos e para que nós possamos ser realmente verdadeiros filhos de Deus, de um Deus que é energético, de um Deus que é detentor da própria criação, de um Deus que não tem princípio, nem meio, nem fim, de algo que, quando alguém se agarra, seja pelo melhor motivo e não pelo pior motivo. E aí, vós, espiritualidade superior, tendes o vosso papel bastante definido e podereis realmente chegar junto de cada um de nós e nos envolver energeticamente e nós sentirmos esse envolvimento e despertarmos a nossa força, a nossa coragem e a nossa persistência e termos a visão formada em diversos ângulos, despertarmos essa forma que nós temos, essa capacidade para podermos, enfim, sermos mais humanos e mais divinos, nunca nos escusando a nossa responsabilidade, mas sim abraçando a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Nosso maior agradecimento a todas as energias, a todos os estados, a todas as existências, a todos os seres e, sobretudo, a nossa essência, para que nós possamos despertar gradualmente e possamos realmente sermos seres humanos de verdade e seres espirituais de verdade em equilíbrio. Apresentamos para vós, ao universo, a nossa oração de hoje para que seja espalhada por toda a humanidade e para que a calmaria se faça sentir. Porque se houver responsabilidade em cada um de nós e se houver liberdade, também cada um de nós sabe viver e atuar em consoante a sua própria evolução e sabe apaziguar todos os conflitos que neste momento reinam no nosso mundo,
que é aquele que habitamos neste preciso momento e neste instante. A nossa mais profunda gratidão ao tudo e a todos, e a nossa mais profunda gratidão a todos aqueles que passaram por esta terra e continuaram sua vida para além da terra. A nossa gratidão para com o próprio planeta e a nossa gratidão para connosco próprios. Bem-haja a todos e ao todo. Bem-haja o amor, a liberdade e a individualidade responsável da consciência e da afetividade de cada um de nós. Estou mesmo. Prontos. E dou por terminada a nossa jornada de oração do dia de hoje. Tenham um bom feriado, sejam gentis, sejam corretos e sejam responsáveis. Um abraço fraternal para todos e que cada um tenha de volta aquilo que planta e que seja concedido a cada um aquilo que é devido. Que seja concedido a cada um de vós o que é lhe devido. Que seja concedido a cada um de nós o que é devido. Bem-haja a todos e a minha mais sincera gratidão. Até amanhã.